Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que estás nos céus, graças nós te damos, meu Senhor. Estamos em tua presença, agradecidos pela vida, te louvamos pela salvação, Senhor, e suplicamos pela tua igreja. Abençoe e guarda os nossos irmãos, toma em tuas santas mãos cada um, Senhor, cada vida. Guarda o teu povo em todo lugar, os nossos irmãos que trabalham na escola bíblica dominical. Toma em tuas santas mãos e guarda, Senhor, os teus filhos, recompensando com a bênção dos céus. Alunos, professores, superintendentes, secretários, todos, meu Senhor, que se envolvem neste trabalho santo. Pai bondoso, Pai querido, ouve a nossa oração. Nós oramos, nós agradecemos, em o santo nome de Jesus. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos com a nossa contribuição aos alunos da Escola Bíblica Dominical. É um privilégio, é muito bom para mim, me sinto útil ainda, sinto-me muito bem cooperando com a Igreja do Senhor Jesus, porque me propus a isto há muito tempo. Louvo ao Senhor, porque ainda posso contribuir. Agradeço ao meu Deus pela muita bondade, pela sua grandeza em me dar oportunidade entre os amigos, e por esta razão não deixo de fazer. É um trabalho pequeno, mas vale para alguns. Nosso desejo é contribuir. A lição número 6, 11 de agosto, o tema: a mordomia da adoração, o serviço da adoração, o emprego da adoração, o emprego no sentido de utilizar, de empregar o tempo para adorar. Então é um tema maravilhoso, bem sucinto, bem interessante, e nós temos o benefício de aprender juntos. O textuário diz: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23. Verdade prática. Deus procura os verdadeiros adoradores e não as celebridades. A gente sabe que os adoradores verdadeiros se tornam celebridades, mas não podem. Isso a partir das Escrituras. Por que muitos deles se tornaram tão importantes? Salomão foi um sábio, ele adorou o Senhor, tem a grandeza da sua humildade na apresentação, na consagração, na inauguração do templo, e não era um ensaio, não, era uma experiência profunda, e ele tinha aquilo ali como um exemplo do seu pai, que era um salmista, um músico de mão cheia, e também um verdadeiro adorador. Muito bom para nós aprendermos juntos. A leitura em classe, Evangelho de João, capítulo 4, versículos 19 a 26. A gente aprende de uma forma maravilhosa com o Senhor Jesus através do Evangelho. João 4 e 19. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem, e agora é. Crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito,
E importa que o que eu adoro em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. E quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu sou eu que falo contigo. No versículo 26, sai um defeitozinho da grafia. Mas é assim, tá só Jesus. Mas é Jesus disse-lhe: eu sou. É algo maravilhoso, porque o judeu evitava isto, mas Jesus falou muitas vezes: eu sou. Os judeus evitavam para não serem confundidos com blasfemadores. Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, nós te louvamos pela tua palavra, te louvamos pela oportunidade, Senhor, de fazer o teu trabalho, te louvamos pela tua bondade, pela saúde, te louvamos, ó Deus, porque tu tens nos dado, Senhor, a graça para participar da tua igreja local, levando a palavra, ajudando, Senhor, contribuindo com os que estão no caminho. Querido Senhor, Deus bondoso, ouve a nossa oração. Nós oramos, nós agradecemos em o santo nome de Jesus. Amém. Comentar aqui na leitura, meus amados irmãos, duas coisas muito importantes para mim. Primeiro é que o Senhor Jesus não teve a menor dificuldade, não teve mesmo, não demonstrou, porque não tinha, a menor dificuldade na afirmação que faz no versículo 22 da leitura em classe. Ele diz: vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Jesus Cristo, cheio de graça, cheio de amor, cheio de conhecimento do seu povo, porque ele, além de ser o Filho de Deus, está na condição humana via a grandeza da encarnação do Verbo. Ele conhecia muito bem o seu povo e conhecia muito bem os samaritanos. E ele fala de uma forma absolutamente clara para aquela mulher. E dá para usar clareza, veracidade nos dias de hoje? É óbvio que dá. Se você prega a palavra, você ensina a palavra e ensina com graça, com humildade, com profunda convicção, pode fazer o que Jesus fez. Jesus não pediu: olha, me desculpe, viu? Me desculpe, eu não queria entrar nesse detalhe. Não, Jesus diz: vocês adoram, mas não têm conhecimento. Vocês não têm conhecimento. Vocês adoram o que não sabeis. Vocês simplesmente têm uma religião. Vocês apenas adoram dentro do sistema de vocês. Vocês não sabem nem o que estão fazendo. Nós adoramos com convicção e, além disto, nós sabemos, a salvação vem dos judeus. Os judeus são, como nação, como povo, o instrumento de Deus para a salvação. E Jesus estava, claro, falando de uma forma absolutamente clara para aquela mulher. A Bíblia Sagrada é fruto da revelação de Deus a Moisés e a muitos outros judeus ou hebreus. Moisés era um hebreu levita, mas o Senhor Deus usou muitos hebreus de outras tribos. O Davi era um hebreu judaíta, era da tribo de Judá. E Jesus está falando absolutamente certo e não
mediu palavras, não pediu, não silenciou e não pediu desculpas. Me desculpa, hoje nós não, porque eu não uso fazer isto, mas estão falando a palavra e pedindo perdão. Me perdoe pelo que eu vou dizer, mas olha, está escrito é assim, me perdoe, me desculpe. É uma covardia, eu não gosto da palavra, não, mas é uma forma covarde de se apresentar como um soldado. Não vale. Esta é a primeira grande coisa que me chama a atenção nesse pequeno texto. E a outra é no versículo 25. Aquela mulher era samaritana. O samaritano, ele tinha uma formação, uma mescla, eles eram uma miscigenação de judeus que sobraram na destruição dos assírios em 722 a.C., com povos que vieram de outras partes do reino assírio, incluindo a Europa Oriental. Então, era um povo, era o sangue misto, era uma miscigenação, e nesta mistura de sangue nessa mistura de raça, tinha a fragilidade da fé, a idolatria. No caso deles, não eram mais idólatras, mas tinha a rivalidade. No caso dos muçulmanos, o muçulmano não é idólatra do ponto de vista comum, porque só tem um ídolo, né? O ídolo dos muçulmanos, o Deus supremo dos muçulmanos, na verdade, é supremo porque eles fizeram isso através da sua literatura, da sua proclamação. Mas ele era um dos muitos deuses das tribos do deserto, dos povos do deserto, que ganhou primazia através da cultura islã, da cultura do Islã. Agora, o Senhor Deus, na sua revelação aos judeus, esta revelação se torna conhecido das nações, e a mulher dizia: eu sei que o Messias vem. O Messias, que se chama o Cristo, vem. E quando ele vier, ele nos fará conhecer todas as coisas. Aí Jesus diz: eu sou. Eu sou o que falo contigo. Jesus se identifica com o Messias para aquela mulher usando a expressão eu sou, o Novo Testamento escrito em grego, ego eime, eu sou. Meus queridos irmãos, aqui na introdução nós temos, no Antigo Testamento, só se podia oferecer culto no tabernáculo, no templo. No Novo, e do ponto de vista espiritual, Jesus Cristo aprofundou o sentido de adoração, conforme a narrativa do evangelista declara: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. João 4:23. Nesta lição veremos que, diferente do Antigo Testamento, a mordomia da adoração no Novo se realiza em espírito e em verdade. Assim, a adoração não está mais centrada no ritualismo ou no simbolismo da antiga aliança, mas em Cristo. É maravilhoso, é muito bom a gente aprender. No Antigo Testamento, se alguém, depois da formação do judaísmo, depois que tinha o tabernáculo do Senhor, com todas as instruções, e depois do templo, se alguém sacrificasse noutro lugar, a não ser que houvesse uma necessidade que justificasse num campo de batalha, como aconteceu em várias situações. Mas, se alguém se propusesse a fazer um culto fora do tabernáculo, fora do templo, essa pessoa seria repreendida, reprimida, quem sabe morta. Então, os verdadeiros adoradores na antiga aliança adoravam dentro daquela
limitada instrução do Senhor. E no Novo Testamento, nesta vastidão da instrução do Senhor Jesus, os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade, adoram onde estiverem, porque eles é que são o templo. Nós é que somos o templo do Senhor, o templo do Espírito Santo. No primeiro tópico, meus amados, o que é adoração? Adoração vem do latim, adoratione, e no sentido etimológico significa culto ou veneração que se presta a uma divindade. Para o cristão, adoração é a veneração elevada que se presta ao único Deus, que subsiste em três pessoas distintas na Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. A utilização dos termos catolizados ou católicos, que este termo é um termo, se não católico, mas ele é um termo do catolicismo. Quando se criou este termo, a finalidade era defender a cristologia, mostrar que Jesus Cristo era o Filho de Deus, e mesmo assim não era um rival, não era outra divindade. Então, os estudiosos, o Tertuliano e outros, chegaram a muitas conclusões e usavam muita terminologia diferente. Esta encaixou. Trindade, uma triunidade, uma unidade em três partículas, em três partes. E aí vem o mistério e eles fazem uma jogada danada. Eu não preciso nem do termo para aprender e nem tampouco para ensinar. Evito, não gosto disto. Evito, principalmente essa Santíssima. O Santíssima Hóstia, Santíssima Eucaristia, Santíssima, muita coisa de Santíssimo. E de Santíssimo ali não tem coisa nenhuma, não tem nada. Porque eles imundiçaram tudo com idolatria, portanto, perde o sentido deste cuidado com o termo Santíssima Trindade. A Santíssima Trindade deles é invocada no culto aos demônios, no culto aos mortos. Apareceu um Deus novo, canonizou um bandido que morreu lá roubando no México, no Brasil, canonizou um criminoso que matava em nome da igreja. Aí, neste cerimonial de canonização, aí eles utilizam a Santíssima deles para efetuar aquilo como sendo sério. E quem foi o cara? Foi um desgraçado que aprendeu a idolatria, se curvou, aprendeu a viver numa obediência cega, estúpida, viveu como um monstro em relação à fé e como um santo obediente ao sistema papal, ao sistema clerical e outras coisas que eles impõem, e depois foi canonizado, depois que virou alimento do chão, depois que a terra comeu, ou não. E tem muitos que nem existiram, são as aparições falsas, são as coisas malignas, e em todo culto desta idolatria diabólica, eles invocam a tal Santíssima Trindade. E é claro que não está presente nenhum dos três. Nenhuma das três pessoas distintas. Por mais distinta que sejam, não estão ali. Jesus Cristo não se mistura com idolatria, o Espírito Santo abomina a idolatria, porque é santo e é Deus, e o nosso Deus mandou matar até os idólatras. Portanto, não tem a menor condição de se cumprir a palavra que o Senhor diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei presente, quando esta reunião é motivada pela idolatria, é voltada para a idolatria. Seja uma prestação de homenagem, uma homenagem a um santo fresco, recém-canonizado, ou recém-aparecido, recém-inventado, ou uma coisa tão antiga que a gente não tem não tenhamos nem a noção.
Mas é isto aqui, meus irmãos. A palavra de Deus não deixa a menor margem. O Espírito Santo não participa de culto idólatra. Jesus Cristo igualmente. E o Pai também não. Ou seja, a Santíssima Trindade jamais estará numa celebração idólatra. Jamais. Nem junta, nem dividida. Primeiro item aqui do primeiro tópico, meus queridos, é no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, a palavra hebraica shahar ocorre mais de 100 vezes e significa curvar-se diante ou prostrar-se diante de Deus. Há ainda a palavra abd ou abda, é uma coisa que é difícil muitas vezes para a gente fazer a transliteração e tradução, é porque o hebraico é uma língua consonantal, são 22 consoantes, nenhuma vogal. E, mediante o conhecimento que tenhamos ou não da estrutura linguística, é que nós vamos usar as vogais para chegar à conclusão do termo. Mas isso aqui atende de alguma forma. Abde, abda, abde ou abda, traz o sentido de adorar, trabalhar ou servir, ou seja, você adora trabalhando e trabalha adorando. Esse é o sentido de abda. E está em 2 Reis, capítulo 10, versículos 18 a 23. Isso aqui é quando o Jeú lança aquela proposta de eliminar com os idólatras de Baal, e ele faz uma convocação e diz, olha, Acabe fez uma adoração chué. Esse chué é meu, esse chué é nordestino. O Acabe prestou uma adoração Michuruca. Talvez seja esse nome de chué. O Acabe, ele prestou uma adoração sem vigor, sem valor. Agora sim, agora Baal pode contar com um adorador de peso, sou eu, Jeú. E ele estava realmente, com uma intenção de juntar todos os profetas e idólatras que haviam sobrado de Elias para serem eliminados por ele. E foi. Então, isto que significa abde, é trabalhar adorando e adorar trabalhando. Essa é a perspectiva de adoração na Antiga Aliança. O livro de Êxodo revela que Deus mandou Moisés, Arão, Nadab e Abiú e os 70 anciãos subirem ao monte e inclinarem-se de longe como sinal de reverência e adoração ao Eterno. Êxodo 24, versículo 1. Portanto, a adoração, ela requer a prostração. Mas aí vem a pergunta, e as pessoas que não conseguem? Um cadeirante não se prostra, ele já está prostrado por causa da sua situação. Além de tudo, o sujeito pode estar em plena rua, onde ele estiver, ou a sua adoração, a verdadeira adoração, ele está orando em pé, no meio da praça, no meio do sol, e Deus o vê encurvado, ajoelhado, prostrado, porque Deus atenta para o coração e não para a postura. Ok, meus amados? O item 2, no Novo Testamento. O Novo Testamento registra o verbo grego proskineo. Proskineo aparece 59 vezes. Esta palavra significa prostrar-se, ou adorar, ou prestar homenagem a alguém, ou venerar, ou ainda ser reverente, ou beijar a mão. Eu nunca mais estive na fila do beijamão. Eu gosto de brincar com meu pastor e vou pouco, tenho muitas atividades, mas eu gosto, só saio do culto, só saio da reunião depois que eu saúdo, que eu falo com ele, e eu brinco, dizendo que estou na fila do beijamão. Mas esta palavra, o proskineo, significa também beijar a mão, beijar a pessoa ou beijar o que representa. Isto, na idolatria, tem um sentido muito profundo, aprofundado. Os idólatras têm um ditado: pelo santo se beija o altar.
você já disse? Você já ouviu? É provérbio de idólatra. Por causa do santo eu beijo a alvenaria. Por causa do santo eu beijo a toalha. Por causa do santo eu beijo a mesinha. Por causa do santo eu beijo o altar. Então, é o sentido de prosquinel. E ainda tem uma indicação, ainda dá uma indicação, quando o sacerdote passa diante daquela divindade, daquele altar, daquela coisa que representa, daquele símbolo religioso, aí ele se prostra. Ou faz uma coisa que também na idolatria chama-se genuflexão. Ele não chega a ajoelhar, mas ele dá uma dobradinha, dá uma desmanhecadinha no joelho. Só uma dobradinha de leve, nem não toca no chão, mas ele curva a perna. Coisa de idólatra. Os verdadeiros adoradores adoram em pé, com muita firmeza, no meio da praia, no meio da rua, no meio da chuva, no meio do temporal, e Deus o vê ajoelhado pela sua soberania, pelo seu poder infinito. Ainda tem aqui, meus amados irmãos, também o verbo proseknesa. Não podemos usar regras de português para ler o grego, mesmo que esteja como aqui, transliterado. Mas proseknesa é uma palavra que significa também prostrar-se como sinal de reverência, prestar uma homenagem. É a parte mais utilizada no que diz respeito a se prostrar diante das autoridades, diante dos reis, tal. Homens que se prostravam e se prostram. Nós devemos ter reverência por aqueles que têm a soberania, a supremacia no sentido administrativo, presidentes de república, os primeiros ministros, os reis. Esses elementos humanos, eles têm uma autoridade cedida. São, no latim, entre os romanos, havia um termo para se referir a quem tinha o poder delegado pelo imperador. Era o legatus Augustus. Legatus Augustus era um indivíduo que exercia o poder por uma espécie de procuração. Nós, se pudéssemos usar o latim, nós seríamos legatus Jesus. O Senhor Jesus é quem nos deu a graça, a autoridade, nos deu a orientação para fazer no seu nome a sua obra. Então, nós reconhecemos a autoridade dos homens. Não é conveniente alguém se dobrar diante de autoridade religiosa, porque eles vão pensar que são alguma coisa e, quem sabe, perca algum sentimento de humildade que ainda tenha. Aqui, concluindo esse segundo item, meus amados, diz, neste sentido, a narrativa da adoração dos magos, ele dá um exemplo. Neste sentido, a narrativa da adoração dos magos a Jesus fundamenta a perspectiva de adoração na nova aliança. Os magos procuraram o menino Jesus no palácio, é claro que não ia encontrar, foi aquela perturbação para Herodes, e eles foram para Belém. Lá encontraram um menino já grandinho, já crescidinho, na casa. E pelo que eles disseram ao Herodes, o Herodes mandou matar as crianças de 2 anos, porque era o tempo. O menino tinha cerca de 2 anos que havia nascido e foi encontrado em casa. Os idólatras e os ignorantes ainda representam os magos lá no meio dos bichos, dos animais, e o menino não ser um negócio lá forrado com palha. Tremenda ignorância ou burrice mesmo. É uma forma deliberada de negar as escrituras e fazer do seu jeito. É criminosa. Essa forma deliberada, ela é criminosa. Ninguém pode
jamais pisar as escrituras para poder defender sua seita, sua coisa, seu valor. O terceiro item aqui é outras palavras relativas à adoração. No Novo Testamento, a palavra grega latreia é empregada ou emprega o sentido de serviço de adoração no culto. A latreia era um serviço de adoração no culto, e a latreia, ela tinha fazia jus a uma remuneração. Latreia fazia jus à remuneração, porque os indivíduos empregados na latreia, eles teriam a obrigação de caprichar, de fazer tudo com muito esmero, porque na adoração ia estar os reis, os chefes, os grandes ministros, os grandes militares, os conselheiros. Então, era uma coisa com tempo integral. E havia, portanto, a compensação financeira na latreia entre os gregos e entre os romanos também, apesar de usar outro termo, entre os romanos ser usado outro termo, mas era a liturgos. Os liturgos, entre os romanos, eles eram empregados do Estado para enganar o povo, mentindo em nome dos deuses. A gente sabe, né, irmãos? Na literatura você encontra isto. Então, era a palavra grega latreia, empregada no sentido de serviço de adoração. E o fundamento na Septuaginta e também na Vulgata, a Bíblia católica mais antiga, que é a Vulgata, a versão católica, tem Êxodo 12, 25, 26, Hebreus 8, 5, Hebreus 9, 9 e Hebreus 13, 10. Dessa palavra vem o termo idolatria. Os leitorgos levavam o povo a uma liturgia, e essa liturgia envolvia um defunto, envolvia um animal sagrado, envolvia o próprio rei, o Augustus, que este termo, o nome dele, na verdade, era Otaviano, mas ele foi chamado de Augustus como uma homenagem do Senado, ou como uma imposição dele próprio, e o Senado simplesmente fez a aprovação. Então, tem esta relação, latreia com idolatria. E outras relações de latreia com idolatria que envolve a adulia e a hiperdulia, que já entra a mariolatria. Aqui não é mencionado. Há também a palavra liturgia, ou liturgia, que significa, ou significava, serviço prestado em favor do povo. Em favor, umas cordas. Em favor, coisa nenhuma. Porque com aquele serviço que o governo patrocinava, eles ensinavam o povo a ficar submisso até as últimas consequências. Atualmente, a palavra liturgia refere-se à forma de organização do culto e seu desenvolvimento. Cada denominação cristã tem uma liturgia em que a adoração a Deus se destaca como a essência do culto. É bonito o que ele está dizendo, mas em muitos casos não existe. A liturgia não tem essa essência, esse sentido. Principalmente depois que eles botaram até instrumento de macumba, que já tem na Assembleia de Deus. Os modernos assembleianos, modernos demais, já botaram dentro da Assembleia de Deus instrumentos de inspiração satânica. Porque se os instrumentos antigos foi inspiração de Deus para Davi, e ele mesmo criou vários instrumentos, os instrumentos do culto do culto de matriz africana, como afoxé e atabaque e outros instrumentos, eles são instrumentos de inspiração maligna, porque
apesar da oficialização e do respeito que se deve com as pessoas, mas respeito não substitui verdade. A verdade é que a inspiração de um culto de caboclo é uma inspiração de caboclo. E se caboclo é demônio, então é a inspiração do demônio. A inspiração de um culto de mesa branca, onde Satanás aparece em forma de espírito de luz, e toda a instrução ali gira em torno de Satanás. Com todo respeito pelas pessoas, a cultura e a fé é de ordem maligna. No segundo tópico, meus queridos, nós temos aqui como adorar a Deus. O segundo tópico. Como é adorar? Como adorar a Deus? A resposta já está no primeiro item aqui, em espírito e em verdade. Após ouvir de modo atencioso e reverente a palavra de Jesus, a mulher samaritana ficou impressionada e o reconheceu como profeta. João 4,19. Aqui foi um susto para ela. Porque Jesus falou sobre a água, e falou sobre a água viva, se ela quisesse, se ela pedisse. Quem toma esta água volta a ter sede, mas quem beber a água que eu der não tem mais sede. E ela disse, eu quero. Mas Jesus não tinha. Jesus estava falando no sentido espiritual e ela entendendo no sentido literal. Jesus não tinha água. Jesus tinha até pedido a ela, me dá água para beber. Porque Jesus não tinha água. Os seus discípulos não tinham água, tinham que comprar comida. Mas ela entendeu no sentido literal. Jesus falando no sentido figurado e ela entendendo no sentido literal. Jesus diz, quem tomar a água que eu der, não tem mais sede. Ela disse, então eu quero para não vir mais aqui. Eu quero para não vir mais buscar água aqui neste lugar. Aí Jesus tinha saída para tudo. Continua tendo e ensinando a gente. Jesus disse, então vai chamar o teu marido. Era o ponto fraco dela. Ela não tinha marido. Aliás, ela estava com o sexto. Mas Jesus disse que não era dela. E ela disse, eu não tenho marido. Jesus disse, pelo menos nisto você foi honesta. Porque já tiveste cinco, e nenhum era teu. E o que tem agora não é teu. Aí ela tinha que reconhecer. Reconheço que és profeta. João 4,19. Nosso Senhor declarou duas coisas importantes sobre a verdadeira adoração. Primeiro, onde se deve adorar a Deus? E, em segundo lugar, como se deve adorar a Deus? 1.1. Onde adorar a Deus? Para a mulher samaritana, o lugar correto de adorar era o Monte de Samaria. O Monte de Samaria, a história já é de idolatria no passado. Na verdade, quando o reino foi dividido, a capital do Reino do Norte ficou sendo Betel. Ficou sendo Betel. É tanto que tem aquela história lá do profeta velho de Betel. Lá em Betel, eles fizeram muita maldade e tal, mas também eles desenvolveram. O pai do Acabe, Onri, o pai do Acabe comprou uma propriedade de um sujeito chamado Semer, vendeu a propriedade, ou foi desapropriado, não temos muitos detalhes da forma de aquisição, mas o pai do Acabe comprou a propriedade, ou ganhou, ou não sei o que ele fez. A Bíblia não descreve em detalhe o que ele fez. E botou o nome de Semaria. Hoje em dia, o sujeito bota o nome. No Rio de Janeiro, Teresópolis, uma homenagem do rei para Teresa, Dona Teresa. Teresópolis. Aí tem Divinópolis. Aí tem tantas que terminam com Lândia. Aqui no Ceará, Mineirolândia. Na nossa cidade, Aerolândia, a terra da base aérea. Bom, lá, o pai do Acabe construiu a cidade e botou como uma homenagem ao antigo proprietário, Semaria. Ali nunca foi lugar de culto. O lugar de culto era Betel, que eles profanaram. Então, o próprio
Onri, ou o seu filho Acabe e os sucessores deles criaram a ilusão de um lugar apropriado e desejado por Deus, que era adorar em Samaria. Jesus desbanca isso. Vocês não sabem nem o que estão fazendo. Vocês não sabem nem a história do Semer. Vocês não estão nem sem ter com nada. Aqui, na homenagem a Semer, a cidade ganhou o nome de Semaria. Semaria. Samaria. Por que Sa? Por que Se? Semaria ou Samaria? A língua não tem vogais, só consoantes. Então, é por isto. Então, meus queridos, o que aconteceu é que a mulher disse, não, aqui a gente sabe que é Samaria, o lugar é esse. Mas para os judeus era Jerusalém. Entretanto, nosso Senhor revelou claramente que chegaria um tempo em que o essencial na adoração não seria o lugar geográfico, pois os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura quem o adore assim, procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, adorem em espírito e em verdade. João 4, 23 e 24. 1.2 aqui é a atitude de adorar. Além de adorar em espírito, o cristão deve adorar em verdade. Adorar em espírito, compenetrado, muito reverente, silêncio e tal. Se não tiver fundamentado na verdade expressa nas Escrituras, é fraude. É fraude. Aliás, eu participei de uma sessão de espíritas uma vez. Não vou contar aqui como foi, mas eu não fui no espiritismo, não. O espiritismo veio a mim. É interessante, apesar de assustador, porque eles mesmos têm medo. Eles mesmos, os próprios espíritas, se sentem inseguros. Na hora de ler o evangelho, lá, eles têm um certo receio. Ficou muito claro para mim. Mas eu vejo o culto católico é um culto muito solene, muito bonito. Ainda tem até a missa do galo, que é uma coisa muito importante para a cultura e a idolatria deles. Mas, se não tem verdade, se não é em verdade, pode ter o espírito natalino, o espírito cristalino, o espírito... Pode fazer do jeito que entender, não estando edificado e fundamentado na verdade, é fraude. Não tem saída. Quem é o juiz? Não é o freire, não, é a palavra de Deus. Aqui, meus amados, a gente aprende, a gente ensina. A atitude de adorar tem que ser em verdade. Então, resultado. Atualmente, a partir da influência do chamado movimento gospel, as músicas têm sido usadas de forma a exaltar artistas ou levitas. Isso é uma visão deturpada de adoração. Multidões se ajuntam em templos, estádios ou praças para assistirem shows gospel, onde a humildade e a contrição estão longe do propósito original de adoração. Estão longe daquele propósito que Deus deu. Ora, a verdadeira adoração é em espírito e em verdade, e é para a glória de Deus. Somente Ele é o centro da adoração. Nossos pais adoraram neste monte, vocês dizem que é em Jerusalém. E eu agora fico confuso. Vai chamar o teu marido que eu exponho. O item 2, meus queridos, aqui é o culto racional. Como é adorar? Devemos adorar de que forma? Com um culto racional. Paulo escreveu aos cristãos de Roma acerca de apresentarmos a Deus em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Romanos 12, 1. O culto racional significa cultuar a Deus com razão de ser, com convicção,
com profunda devoção, profunda consagração. Não dá para falar, apesar da bondade de Deus de nos atender em qualquer lugar, mas não dá para falar de Deus. Eu tinha um amigo, trabalhei com ele durante um tempo, e ele gostava de contar coisa. Ele disse que o sujeito foi perguntar ao padre: Padre, eu posso fumar rezando? Eu posso fumar rezando? Aí o padre disse: Não. O padre disse: Pode não. O padre disse: Por quê, padre? Ele disse que não pode. Você pode rezar fumando. Aí o cara ficou confuso. Como era? Não podia fumar rezando, mas podia rezar fumando. Como é? Agora para mim fiquei. Ele não podia fumar rezando. Ou seja, o cara estava rezando e durante a sua reza ele não podia acender um cigarro. Era isso que o padre queria ensinar para o sujeito. Durante a reza ele não pode começar a fumar, mas enquanto ele está fumando ele pode começar a rezar. Era questão de valores. O padre deixou o cara no embuste, deu uma mexida na cabeça do cara. Por quê? E o que tem a ver isso aqui com o culto racional? Se o cara está na sua devoção e ele vai acender cigarro, essa devoção é muito sem futuro. Agora, se o cara está fumando, mas se lembra do seu ídolo e vai fazer a sua devoção, então a devoção é superior ao cigarro. A questão de primazia. Se o cara está fumando e vai rezar, a reza é superior ao cigarro. Se o cara está rezando e vai fumar, o cigarro é mais importante que a reza. Então, na adoração ao Senhor, não tem como fazer a não ser em verdade. Tem que haver adoração, contrição, consagração, dedicação. É em verdade. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E é para a glória de Deus. Somente Ele é o centro da adoração. O artista pode ser elogiado, aplaudido e levar o que ele vem buscar, que é dinheiro. Pode comprar lá a coleção inteira, mas a adoração deve ser dada ao Senhor e não ao homem. É bom para você? Eu acho que é. Então, o culto racional é isto, meus irmãos, é isto. O culto racional significa cultuar a Deus com razão, com ser, motivados espiritualmente, portadores de uma sinceridade profunda. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 1 Coríntios 6:20. O objetivo do culto racional é este: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2. Aqui, no que diz respeito a nós, às vezes a gente tem uma boa ideia, uma boa postura, alguma coisa boa, mas ela pode não ser perfeita. Às vezes a nossa expressão, o que nós estamos fazendo, às vezes expressa também uma coisa agradável. Você se prontifica, você se dedica. Então, é agradável, mas não é perfeito. Mas no que diz respeito ao Senhor Deus, então, nós, quando adoramos profundamente em espírito e em verdade, então isto é visto pelo Senhor e é recebido pelo Senhor mediante a sua boa, agradável e perfeita vontade. Deus quer que o homem se aproxime dele assim. Aliás, o homem não foi criado só para viver, só para procriar, só para enriquecer, só para comandar, só para servir o próximo. Não, o homem foi criado para honrar, adorar e servir o seu Criador, o seu Senhor. O terceiro tópico, meus amados, é gestos e atitudes na adoração a Deus. Ajoelhar-se e prostrar-se, gesto e atitude. Eu até já queimei uma etapa,
e fiz, já falando de prosquinel, a prostração, abda, ou abde, e também latreia. Mas a gente reforça aqui. São gestos de profunda reverência diante de Deus. Adorar a Deus. Eu adoro a Deus em pé, eu adoro a Deus sentado, todos os dias eu adoro a Deus deitado. Por quê? Eu leio a palavra, eu oro, me deito, enquanto o sono não vem, eu continuo falando com Deus. Eu continuo, às vezes, já aconteceu muitíssimas vezes, quando eu já li a palavra, já orei, e me deito, começo ali, continuo falando, aí vem uma lembrança de alguma outra coisa, eu me levanto, vou, anoto, às vezes Deus me dá o tema da mensagem, Deus me dá uma orientação, e eu vou, anoto para não esquecer. A mente nem sempre é segura. Então, já aconteceu muitas vezes. Experimente isto. Isto faz parte da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Adorador se prostrar. Então, o exemplo que ele dá aqui, Salomão, na inauguração do templo em Jerusalém, diante de todo o povo se pôs de joelhos e adorando a Deus. Sucedeu, pois, que, acabando Salomão de fazer ao Senhor esta oração e esta súplica, estando de joelhos e com as mãos estendidas para os céus, se levantou de diante do altar do Senhor. 1 Reis 8:54. Jesus prostrou-se diante do Pai em súplica. Mateus 26:39. E é interessante, existem os aloprados da fé aí, servindo ao diabo e enganando o povo, que diz, você não pode repetir oração. Se você repete oração, tá mostrando fracasso, e está faltando fé e tal. Essas seitas diabólicas que cada dia nascem uma. Seita é igual cogumelo, nasce no cocô, nasce na porcaria. E eles ensinam, você não pode orar, não deve. Você já orou? Já. Então, deixa Deus operar. Não repete oração. Mas Jesus aqui repetiu a oração. A palavra nos diz que ele voltou e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Portanto, meus irmãos, aprenda com Jesus, aprenda na Bíblia Sagrada e deixe os demônios ensinar essa gente. Aprenda com Jesus e deixe eles aprender com Satanás. Satanás é um mestre do mau intento, mestre da corrupção, mestre da covardia, mestre de tudo que não presta. Mas quem dá ouvidos, só temos duas formas. Ou estamos ouvindo e aprendendo e servindo o nosso Senhor, ou deixa o diabo com a corda toda, porque ele é entrão. O segundo item aqui do terceiro tópico é louvar e cantar. É diferente. Louvar e cantar. Davi introduziu o uso de instrumentos musicais do canto coral e congregacional no culto a Deus. Ele mandou selecionar e preparar 4.000 cantores oficiais. Tem gente que faz isso que eu fiz agora. Aí pede perdão, pede desculpa, isso é de quem está falando. Eu podia estar com a água aqui, mas não estou. Bom, ele mandou preparar 4.000 cantores oficiais para se revezarem, se revezavam nos turnos. Primeiro, Crônicas 23, 5 e 6. Acompanhados com instrumentos musicais e dirigidos por 288 maestros. 288 mestres de música, mestre do canto, maestros. Primeiro, Crônica 25 e 7. Na Igreja de Cristo, a adoração a Deus também se expressa como cânticos, hinos de caráter espiritual. O apóstolo Paulo nos exorta a praticar a verdadeira adoração de forma consciente e profunda. A palavra de Cristo, Paulo ensinando,
a palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Palavra até transbordar. Abundantemente. Isso é maravilhoso. Em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com ação, ou melhor, com graça em vosso coração. Colossenses 3,16. Então, cantar é uma coisa, adorar é outra. Louvamos a Deus pelos que cantam adorando, mas tem deles que cantam só faturando e só buscando o reconhecimento, que chamam consagração pública. O terceiro tópico, meus queridos, aqui, aliás, terceiro item desse terceiro tópico é glorificar a Deus. Se não tiver esse objetivo, não pode ser a melhor, a mais bela e melodiosa voz. Se não for para a glória de Deus, nada feito. Glorificar a Deus. Ao longo das Escrituras Sagradas, aprendemos que devemos glorificar a Deus com inteireza do nosso ser. 1 Tessalonicenses 5:23. Ora, se nós somos templo do Espírito Santo, significa que ele habita em nós. Logo, Deus não aceita nada menos do que o nosso ser, isto é, nosso corpo e nosso espírito. 1 aos Coríntios 6, 19 e 20. Não tem saída. Ou adoramos a Deus com integridade, ou somos religiosos. Apresentaremos alguma religiosidade, alguma coisa, e pode ter sentido, mas não teria a verdadeira recepção ou receptividade da parte do Senhor, porque não atingiu a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. A boa, a agradável, a perfeita vontade de Deus. A perfeita vontade de Deus, a agradável vontade de Deus, a boa vontade de Deus. E Deus gosta muito de boa vontade. Os anjos apareceram cantando quando Jesus nasceu. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. A tradução não é melhor, mas dá para entender. Paz na terra a quem se prostrar, paz na terra a quem adorar, paz na terra a quem receber esta nova gloriosa. E os magos receberam lá no Oriente. Vieram. 2 anos depois estavam na casa do Pilato, no palácio do Pilato, na porta do Pilato, no batente do Pilato. Viemos adorar o rei dos judeus que nasceu e nós vimos no Oriente, nós vimos a sua estrela. Foi a tragédia de muitas mães que perderam seus filhos. O salmista lembra-nos de que nossa adoração deve ser expressa da seguinte maneira: oferece a Deus sacrifício de louvor, paga ao Altíssimo os teus votos. Salmo 50, versículo 14. Tem gente que é irresponsável em fazer voto. Faz voto de todo jeito, não cumpre nada. Não faça, está escrito. Não faça. Ninguém é obrigado a fazer voto. Se fizer, tem que pagar. A palavra de Deus nos ensina que quem oferece sacrifício de louvor a Deus, o glorifica. Salmo 50, versículo 23. É um privilégio glorificar a Deus e apresentar-nos diante dele. O que você tem nas mãos? Eu tenho nada nas mãos. O que você tem nos bolsos? Também nada nos bolsos. O que você tem no coração? Um coração perfeito na adoração. Meu coração limpo. Eu não tenho ira, não tenho contenda, não faço, não crio. Eu quero servir a Deus. Meus queridos irmãos, vale muito isso. Guarde no seu coração. A conclusão. Na modomia da adoração, precisamos saber o que Deus não vê, ou melhor, que Deus não vê apenas gesto exterior como expressa,
ou como expressão de louvor, mas também a motivação do coração. Aí a referência que ele dá, 1 Samuel 16:7, é quando Deus diz: olha, Davi, olha, ô Samuel, vai ungir um rei para mim, na casa do Jessé. Aí o Samuel vai, e lá ele é motivado pelo seu pensamento, pelo seu coração, a ungir um dos rapazes. E Deus diz: não faça isto, porque o Senhor vê diferente. A conclusão aqui. Ora, como Davi orou: Senhor, tu sabes, tu me sondas, ou me sondaste, me conheces, tu conheces o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento. Deus vê diferente, pensa diferente a respeito de nós. Meus queridos irmãos, é a contribuição de hoje. Deus os abençoe, Deus os guarde, vos dê a sua graça e que nós possamos cresça na graça, peça a graça. O Senhor dá, não lança em rosto e enriquece você com a sua bênção. O próprio Salomão escreveu lá: a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. A bênção do mundo, a bênção material, é extraordinário, mas vem tantos problemas. Às vezes tem tantos problemas, tem rico querendo ser pobre, ou fingindo de pobre para poder escapar. Deus abençoe vocês. Orem por mim, eu também quero escapar. Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido, Senhor da glória, estamos em Tua presença. Obrigado. Obrigado, meu Senhor, pelos meus irmãos, pela Tua igreja, pelo Teu povo em todo lugar. Manifesta a Tua graça. Dá, meu Senhor, ao Teu povo a graça, a convicção, o poder, o amor, para estar na Tua igreja, no Teu trabalho. Ajuda-nos. As nossas mãos fracas fortalece, Senhor, e sustenta-nos com a Tua mão forte e poderosa. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, na outra semana voltaremos trazendo mais uma contribuição aos nossos queridos irmãos da Escola Bíblica Dominical. Deus os abençoe, leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.